Olá, os eleitores do Recife foram às urnas para votarem em segundo turno e escolheram João Campos como futuro prefeito da cidade do Recife. Na campanha, nem parecia que tanto ele quanto a candidata Marília Arraes pertenciam a uma mesma família. As estratégias foram montadas visando a vitória a todo custo. Enquanto a neta de Arraes obteve 43,73% dos votos válidos, o bisneto venceu com 56,27%. Para fazer um balanço do segundo turno da eleição no Recife e um panorama das eleições no país, recebemos no Opinião Pernambuco de hoje Túlio Velho Barreto, cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Também Juliano Domingues, cientista político e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Bem, lembramos que o programa Opinião Pernambuco, todos os programas, na verdade, são veiculados também nas rádios Universitária FM 99.9 e na rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Bem, Juliano, logo após o primeiro turno nós fizemos um programa aqui, você participou e você previu que essa campanha ia ser tensa, né? Que a gente iria ter confronto e que os candidatos, quer dizer, o candidato e a candidata, não iriam amenizar pelo fato de terem um parentesco. Foi como você previu? Foi como você imaginou? Olá, Valdir. Olá, Túlio, todos que nos acompanham. Eu diria que talvez tenha sido mais intenso do que a gente esperava. A gente já havia, né, Valdir, quando fizemos um balanço do primeiro turno, ressaltado a presença da propaganda negativa no primeiro turno, né, quando a gente discutiu aqui o processo de desconstrução pelo qual passou a então delegada Patrícia. E a gente observou uma intensificação da propaganda negativa também no segundo turno, né, num crescente. Então, só lembrando a quem está acompanhando a gente que a propaganda negativa se caracteriza justamente por mensagens que se propõem muito mais a desqualificar o seu adversário do que propriamente ressaltar as qualidades do próprio candidato que emite a mensagem, ou da campanha que emite a mensagem. Então, esse segundo turno fica muito marcado, me parece, pela disputa acirrada que a gente acompanhou. Acho que não se esperava, né? Imagino que nem a cúpula do PSB esperava uma disputa acirrada da forma como se deu, embora, de fato, o percentual, né, a distância em termos percentuais entre o candidato João Campos eleito e a candidata Marília Arraes tenha sido uma distância razoável, mas não foi fácil, né? A disputa do segundo turno foi uma disputa acirrada. E um outro elemento que marca esse segundo turno, e também eu acho que acima das expectativas, foi a intensidade da propaganda negativa, principalmente a propaganda utilizada pela campanha de João Campos contra a candidata Marília Arraes. Túlio Velho Barreto, o que a gente verificou é que aquele primeiro turno, onde João Campos, por exemplo, era muito mais propositivo, ele ficou ali, né, sem falar mal de ninguém, e apresentando as propostas dele, o que é que ele pretendia fazer, essa estratégia não serviria. Assim, é uma tática correta você verificar que quando muda o cenário, você precisa realmente buscar um outro caminho, uma outra forma, e que de repente pode não ter nada a ver com aquilo que aconteceu no primeiro turno? Olá, Valdir. É um prazer estar participando do Opinião Pernambuco com o Juliano. Veja bem, eu concordo com Juliano com relação à avaliação em termos da campanha. Eu também tinha uma expectativa que a campanha no segundo turno pudesse ser uma campanha no outro nível, né, mantido aí um debate em relação aos projetos para o Recife, tratando das questões essenciais da cidade, né, os grandes problemas que uma metrópole como Recife tem. Surpreendentemente, no segundo turno, eu concordo que foi muito pior a campanha do que no primeiro turno. E a minha expectativa era que isso não ocorresse, até porque os dois candidatos se colocavam mais ou menos no mesmo campo político, né? Vamos considerar aí o centro-esquerda, a esquerda. Então, não tinha, aparentemente, a necessidade de você... a necessidade, não é a necessidade, mas você recorrer, né, a determinadas artimanhas para enfrentar o adversário, já que a campanha poderia servir até como uma campanha exemplar
né, com projetos, já que não havia tanta distinção, aparentemente tanta distinção do ponto de vista ideológico, então você poderia trabalhar em cima dos projetos. Mas o que aconteceu foi diferente, né? O que aconteceu foi que eu penso que, como as primeiras pesquisas, logo após o primeiro turno, apontavam um certo favoritismo para Marília Reis, o PSB não titubeou, né, e partiu para esse tipo de campanha que você fez referência. Quer dizer, e será que era necessário fazer esse tipo de campanha ou poderia ser um debate em torno do projeto e se diferenciando da candidatura da oposição? Essa é a questão. Eu penso que poderia ter sido, sim, adotada essa estratégia, mas a estratégia adotada foi aquela de continuar, de desconstruir, né, como Juliano chamou a atenção, a candidatura do PT, de Marília Reis, associando aquilo que a população talvez tenha como aspectos negativos relacionados à legenda. Então, foi isso que aconteceu, né? De certa forma, vamos dizer, a direita, o centro-direita, viu de camarote uma campanha que pode ser reproduzida no futuro e ninguém vai poder colocar que a campanha está em baixo nível, que está sendo apelativa, que está sendo de desconstruir o adversário, né? Porque essa campanha de segundo turno ela não foi propositiva, ela foi menos propositiva do que a primeira, e não era necessário, né? Poderia se dar assim, um exemplo de como ocorre uma campanha eleitoral em cima de projetos. Uhum. Juliano, até que ponto isso repetiu um pouco o que aconteceu em São Paulo não, no Brasil, no segundo turno da eleição para presidente, né? Considerando que Haddad ele começou a deslanchar nas pesquisas e, de última hora, houve uma busca por parte do opositor, né, do governo Bolsonaro, de tentar associar o nome do Haddad à corrupção, a tudo aquilo que a própria mídia, que historicamente vinha acontecendo no Brasil, que era uma desconstrução da imagem do PT, ou seja, era negativar a imagem do PT. Aqui foi uma negativação também da imagem do PT, até que ponto o fato de a sigla PT estar ligada a Marília pode ter ocasionado a sua incapacidade de superar o candidato João Campos. Me parece, Valdir, que a implementação dessa estratégia, da forma como foi implementada, de fato, parece ser um fator decisivo. A impressão que se tem é que, do ponto de vista de como a estratégia foi construída e implementada, ela obteve sucesso, né, no que diz respeito a reavivar a memória daquele sentimento que se convencionou chamar de antipetismo, ou do sentimento anti-PT. E então lembrar ao eleitor, e aí vale ressaltar que a gente tem uma parcela muito relevante, a gente chegou a falar disso, não foi no programa anterior, a gente tem uma parcela relevante do eleitorado, ali em torno de 40% das pessoas que votaram no primeiro turno, que nesse segundo turno se sentiriam órfãos, e que rejeitaria tanto o PSB quanto o PT, e que a disputa seria por aquele menos rejeitado. O menos rejeitado teria uma chance maior de levar as eleições. E aí o que a gente observou foi uma disputa para convencer o eleitor de quem seria pior para a cidade. E aí, como o Túlio bem ressaltou, costuma-se dizer que em campanha eleitoral é assim, né? Quer dizer, do pescoço para baixo a canela. Se o objetivo é ganhar as eleições, lógico que a depender das estratégias que venham a ser adotadas, o grupo político ele se expõe ao julgamento moral por parte do eleitor. Pode ser que o eleitor diga assim, não se faz campanha desse jeito, eu não vou votar mais nesse candidato ou nessa candidata. Mas, em geral, se o objetivo é ganhar as eleições, se cumpre um roteiro que permite com que você atinja esse objetivo. E foi o que a gente observou. As peças, os inserts, centraram muito no aspecto da corrupção, ou seja, reativaram aquela memória que, de certa forma, estava ali um tanto adormecida de atrelar PT à corrupção, e sugerir que, olha, você quer isso, né, de novo, e aí vale lembrar os inserts, por exemplo, de a cúpula do PT está de malas prontas para vir para o Recife. É difícil a gente imaginar que Mercadante vai se mudar para o Recife, ou que José Dirceu vai se mudar para o Recife, simplesmente porque Marília Reis ganhou as eleições. Mas isso foi utilizado, é uma estratégia para ativar na mente do eleitor um sistema de crenças e valores para dizer assim, olha, ela representaria tudo isso, é isso que você quer? E aí, além disso, né, vale ressaltar o uso exaustivo daquela gravação
do deputado Túlio Gadelha também, que foi um outro recurso muito utilizado, né, até que se fosse retirado do ar já havia circulado bastante, e também aspectos relacionados a questões morais e religiosas. Então, Isso. quer dizer, houve todo um conjunto aí de fatores que reforçaram justamente essa perspectiva que você se referiu. Acho que só no próximo bloco a gente vai tocar mais um pouco nessa questão, aprofundar um pouco nessa questão ideológica, se bem que nessa pergunta, de certa forma, Túlio já deve começar a falar sobre. Que ainda durante a campanha, Túlio, você deu uma entrevista para a revista Algo Mais, onde disse que o comportamento do eleitorado da direita definirá o segundo turno no Recife. Ou seja, foi Nostradamus, você já estava prevendo que iria acontecer, que o resultado seria esse? Não, de forma alguma. Quer dizer, aí a gente desenha cenários, né, e, vamos dizer, era relativamente, não diria óbvio, mas dentro das expectativas, a gente pensar, né, no primeiro turno, os candidatos eles tiveram uma votação equivalente, os dois que foram para o segundo turno. Aquilo ali representou vamos dizer, um eleitorado mais fechado, com um certo pensamento centro-esquerda à esquerda, vamos dizer, mais fiel, né, a essas candidaturas, sobretudo aqueles eleitores e eleitoras que deram seu voto para Marília Reis, mas também uma parcela significativa para João Campos. Então, o que restou é um eleitorado que foi contra essas duas candidaturas. É um eleitorado que votou favoravelmente a Mendonça Filho, do DEM, e aí uma votação, vamos dizer, expressiva no primeiro turno, porque ele praticamente, se fosse uma pesquisa de intenção de voto, seria um empate técnico, né? O percentual foi muito próximo ao de Marília, e equivalente a um quarto dos votos válidos. E a delegada Patrícia, houve toda a desconstrução a partir de Mendonça Filho, da candidatura dela, em função dos problemas. Então, foram esses eleitores que se sentiram órfãos, né? E que, certamente, a posição que esse eleitorado tomasse iria tender a definir as eleições. E a maioria desse eleitorado migrou aí claro, evidentemente, para João Campos, em função de uma identidade maior. É importante que a gente lembre que, a partir da ascensão de Eduardo Campos ao PSB, a direção do PSB, o PSB estabeleceu algumas alianças mais ao centro-direita. A própria campanha junto a Aécio Neves contra uma candidatura do PT e o posicionamento em relação ao impeachment. Então, era mais provável que se aproximasse de João Campos e terminou se confirmando. Ok, a gente chega ao final do primeiro bloco, a gente faz o intervalo e volta daqui a pouquinho fazendo um balanço da eleição no segundo turno. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com os cientistas políticos Túlio Velho Barreto e Juliano Domingues, fazendo um balanço das eleições. Juliano, você chegou a começar a falar um pouquinho, né, no bloco anterior sobre a questão da ideologia que se tentou trazer para alavancar a candidatura do João Campos. E aí, né, eu lembro que teve um vídeo do pastor Silas Malafaia, que é considerado de ultradireita, né, super conservador, que foi aliado também de Bolsonaro, é aliado de Bolsonaro. Enfim, a missionária Michelle Collins também entrou nessa disputa. Ou seja, era uma caricaturização explícita de que havia uma vontade de se buscar os votos da direita com essa estratégia, não é isso? Isso, porque é importante a gente lembrar que quando termina o primeiro turno, e aí logo na sequência são divulgadas as primeiras pesquisas de intenção de voto para o segundo turno, é importante lembrar que Marília aparecia muito bem colocada, né, nas primeiras pesquisas. Algo que talvez as pessoas não tenham se dado conta é que nas primeiras pesquisas, logo após o primeiro turno, o percentual de branco e nulo era enorme. Eu lembro que a pesquisa Datafolha, que teve informações coletadas nos dias 17 e 18, apresentava 21% de brancos e nulos. E aí, ali, Marília já estava melhor do que João. João tinha 34%, salvo engano.
com o passar do tempo, quando a gente observa a realização das pesquisas, o que é que a gente identifica? Uma redução, certo? Uma redução dos brancos e nulos, então o percentual vai gradualmente se reduzindo à medida em que João vai, aos poucos, ascendendo nas intenções de voto. Isso não parece coincidência. A gente tem uma parcela ali, e Túlio ressaltou bem, quer dizer, entre um e outro, quem decidiu se posicionar, muito provavelmente a maioria que decidiu se posicionar, decidiu se posicionar incentivada justamente por esse sentimento antipetista. Então, daí a tentativa das estratégias de comunicação adotadas de ressuscitar ou de rememorar o eleitor a partir desses elementos simbólicos aí associados, que estariam associados negativamente à ideia de um candidato ou de uma candidata petista. E então, à medida em que os brancos e nulos eles vão aparecendo em menor percentual nas pesquisas, João também ascende. Então, aí vai se configurando a vitória. Lógico que depois os brancos e nulos eles acabam aparecendo também como um percentual bem significativo. E aí eu queria justamente ressaltar aqui, mesmo fora da disputa do segundo turno, a Mendonça e a delegada Patrícia desempenharam um papel fundamental nesse segundo turno. Eles disputaram, entre aspas, também o segundo turno, quando foram para as redes sociais incentivar seus eleitores a votar branco, nulo ou então se abster. Então a gente tem um percentual enorme de brancos, nulos e abstenções nesse segundo turno. Quando a gente junta, ganham inclusive de Marília, brancos, nulos e abstenção. São segundo lugar na pesquisa, no resultado final das eleições. Então isso demonstra também não somente aquilo que normalmente, da forma como normalmente se interpreta esse percentual de pessoas insatisfeitas com o sistema, com as opções, mas também pessoas motivadas por uma construção argumentativa que foi divulgada nas redes sociais e que é legítima de se manifestar também. Ou seja, não participar, se manifestar também dessa forma. Não participar também é uma forma de participar. Túlio Velho Barreto, o que aconteceu em São Paulo, de alguma forma, se assemelha ao que aconteceu no Recife? É um cenário de direita contra a esquerda? Ou, enfim, o que é que está prevalecendo aí? O PSOL, ele era o PT em São Paulo nessa eleição do segundo turno? Veja bem, Valdir, sem dúvida nenhuma, a disputa de São Paulo, vamos dizer, reproduziu um cenário muito parecido com o cenário anterior à eleição de Jair Bolsonaro, à presidência da República. É evidente que tem atores diferentes, mas em São Paulo se caracterizou uma disputa do PSDB, representando aí um centro à direita, contra uma candidatura mais à esquerda, né, representando aí mais claramente definido como um candidato e um partido mais à esquerda, no caso o Guilherme Boulos. Então, reproduziu no sentido daquela antiga disputa entre PSDB e PT lá no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, na capital. Então, eu diria que foi uma eleição diferente de Recife, porque em Recife nós tivemos dois candidatos, um candidato e uma candidata colocada no mesmo campo político. Em São Paulo, isso foi uma novidade aqui em Recife, torna essa eleição atípica também nesse sentido. E em São Paulo, não. São Paulo foi a reprodução daquele cenário anterior à eleição de Jair Bolsonaro. Quer dizer, sem a influência dos acontecimentos de 2018 sobre a campanha, ou seja, não houve uma candidatura da extrema-direita, o candidato apoiado por Jair Bolsonaro teve um desempenho pífio no primeiro turno, né, o Russomano, portanto, lá se reproduziu o que existia anteriormente, né, diferentemente nesse sentido de Recife. E tem alguns sinais que foram dados, né, a liderança de Boulos, de ter ido para o segundo turno, de ter dobrado a votação no segundo turno. No primeiro turno ele ficou em torno de 20%, no segundo turno alcançou um pouco mais de 40%, o que mostra que ele conseguiu atrair uma parcela significativa de eleitores que vão além dos votos que seriam votos petistas, por exemplo, ou votos mesmo mais à esquerda, né, que estaria mais claramente definido ali no primeiro turno, e ele que teve um desempenho pequeno, né, vamos dizer, ficou à margem da disputa presidencial, nessa disputa de São Paulo, em função da importância da cidade, não só para o Estado, como para o país, de certa forma, uma anticâmara de uma disputa presidencial, ele se torna agora um ator relevante, alguém que vai ter um papel
importante na definição de candidaturas no campo centro-esquerda e esquerda nacionalmente. Consequentemente, o PSOL vai ter também, porque sai com capital político maior do que aquele que entrou. Até eleitoralmente também, mas, sobretudo, um capital político além daquele que ele entrou na disputa. Então, é isso que eu queria que o Juliano ele complementasse, né? Qual a força, qual o valor do quase? Nós tivemos aí o quase em São Paulo, que foi a história do Boulos, o quase em Porto Alegre, que foi o de Manuela Dávila, que chegou bem pertinho, né? Que antes, inclusive, se pensava que ela fosse sair vencedora, o quase de Recife, e no caso de Belém não foi quase, né? O pessoal chegou realmente a ganhar a eleição. Mas, assim, esse quase, ele representa o que de perda e o que de ganho para os momentos futuros, Juliano. Me parece, Valdir, que a gente precisa, para tentar responder essa tua pergunta, primeiro, colocar o episódio dessas eleições numa perspectiva um pouco mais ampla do ponto de vista histórico, cronológico. E segundo, fazer a distinção entre uma vitória eleitoral e uma vitória política, né? Então, às vezes, isso não parece tão óbvio, embora de alguma forma seja quase como um lugar comum, né? Mas às vezes é interpretado como se fosse, está querendo glamorizar a derrota, ou querendo... Né? Não, mas não necessariamente isso. Então, nesses casos a que você se referiu, me parece, não sei se Túlio concorda, que pode sim ser interpretado e seria plausível interpretar como derrotas eleitorais com vitórias políticas significativas. O caso de Marília aqui no Recife pode sim ser enquadrado nesse aspecto e de uma maneira muito tranquila, me parece, porque basta a gente verificar que a ascensão do PSB a partir de Eduardo justamente está associada com a derrocada do PT, um processo grave de crise, em que o PT passa a ser um coadjuvante no cenário, o protagonista passa a ser o PSB. Essa disputa PSB e PT, todo mundo sabe, não é recente, é uma disputa que tem anos, mas não restou alternativa ao PT, me parece, do ponto de vista de sobrevivência eleitoral e política, a não ser tornar-se um aliado do PSB e deixar com que o PSB atuasse como protagonista. Com a ascensão de Marília, o PT, é lógico, toda a complexidade, toda a disputa interna, mas ao menos tem alguma alternativa, algo que não existia antes. Uma alternativa que se mostrou viável do ponto de vista de uma disputa ao legislativo, afinal de contas ela foi vereadora, foi eleita deputada federal, e que agora se mostrou competitiva para a disputa de um cargo no executivo. Então, se a gente pensa, né, no cronológico, quando foi que o PT teve uma liderança emergente nesses moldes na história recente? Faz algum tempo. Então, isso significa que, para o PT, a derrota de Marília do ponto de vista eleitoral representa também uma vitória do ponto de vista político. A mesma coisa, e talvez até como Túlio ressaltou, mais importante ainda é a vitória política de Boulos em São Paulo. Quem imaginaria Boulos ir para o segundo turno? Seria algo inimaginável. Ele foi para o segundo turno e no segundo turno obteve uma votação bem expressiva, levando em conta que ele estava disputando contra o PSB, né, de Bruno Covas, então, e com apoio de Dória. Então é importante a gente visualizar isso, quer dizer, Manuela também é a mesma coisa. É como se um grupo que recentemente tem sido esfacelado estivesse juntando aí, né, os seus cacos e colando essas peças no processo de reestruturação. Túlio, a gente só tem agora 2 minutinhos, né, para terminar o programa. O que você acha que essa eleição pode influenciar em 2022 e, inclusive, na próxima eleição para governador também, né? Tá, em relação à eleição para governador, o PSB mantém a sua hegemonia, né? Mostra que tem fôlego, até porque elegeu alguém com 27 anos de idade. Então, é uma liderança que tem uma perspectiva longeva na política. Mas, pensando em termos da disputa estadual, surge aí o nome de Geraldo Júlio. Ele vai ficar sem um mandato, porque acaba o mandato de prefeito, e é uma liderança local, né, apesar da avaliação negativa que tem na prefeitura. Então, ele se coloca no campo da esquerda, vamos dizer, o PT tem Marília aí despontando como uma liderança importante, mas vai ter que unir o partido em torno dela, coisa que talvez não seja tão fácil. Bom, no campo mais à direita, o Mendonça Filho continua sendo a referência para tentar uma candidatura. Ele já teve 5 disputas, se eu não estou enganado, majoritária, e todas foi derrotado. Nacionalmente,
o que ocorre é o seguinte, parece que houve um freio de arrumação nessa eleição, no sentido de colocar novamente o centro, e aí um centro à direita, como protagonista, e não a extrema-direita. A extrema-direita foi derrotada, o apoio de Bolsonaro não resultou em nada, e no campo da esquerda tem essas lideranças que eu me referi, que Juliano agora também se referiu. Né? O problema é construir uma unidade em torno do PCdoB, do PT, do PSOL, tentando atrair PDT, PSB, que tentam compor um campo específico. Ok, então a gente agradece a sua participação, Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundagem, a você também, Juliano Domingues, que é cientista político e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.